Aqui, ó, a minuta do golpe. Vamos pegar aqui essa fala do Gilmar Mendes. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, falou sobre a apreensão pela Polícia Federal da minuta do golpe na casa do ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Segundo Gilmar, o tal do documento indica a intenção de promover um ataque ao Estado Democrático de Direito. Esse documento suscita uma série de indagações e não é revelador de boa intenção em relação à preservação dos parâmetros da democracia, disse Gilmar em entrevista à Rede Globo, sobre a proposta do decreto que previa estabelecer o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para, dessa maneira, tentar anular a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. O ministro afirmou que, muito além da gravidade do documento, é preciso analisar o contexto em que ele foi produzido. Tivemos uma sequência de fatos desde 2019, ataques eventualmente ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos 2 7 de setembro, sempre com esse tom de ameaça aos ministros, xingamentos, e tudo isso faz parte desse caldo de cultura que desagou no 8 de janeiro, que eu já chamei o dia da infâmia. Aí ele está citando, né, um dia que iria viver na infâmia, né, ele está citando as falas de Franklin Delano Roosevelt depois do ataque de Pearl Harbor, o ataque que motivou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se o Gilmar Mendes gosta de puxar esse elemento histórico, mas enfim, ficou isso. Durante a entrevista, Gilmar tratou do quadro de anormalidade do Brasil nos últimos 4 anos, de mudança na legislação que trata de reuniões públicas e tal. E essa minuta mostra o que poderia ter sido se o golpe tivesse sido bem sucedido, não é? E por que isso é relevante? Por que isso é relevante? Porque o fracasso do golpe, ele aconteceu por uma série de motivos. Ele aconteceu porque a mídia se colocou contra o golpe, porque militares da ativa, muitos deles não embarcaram no golpe, também não moveram muita palha para defender a democracia, mas simplesmente não queriam sujar as mãos numa atitude golpista. Nós vimos, inclusive, o que aconteceu no 8 de janeiro, omissão dos militares, da polícia militar, inclusive omissão que será investigada pelo Ministério Público Federal. Mas esse fracasso dessa tentativa de golpe no Brasil, como é que ela repercutiu no exterior? Como é que ela repercutiu nos diversos países, especialmente nos Estados Unidos? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês uma reportagem da Folha de São Paulo sobre essa repercussão, não é? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. Biden chama ataques de ultrajantes e líderes condenam ataque à democracia. Essa é uma reportagem da Folha de São Paulo. O francês Macron oferece apoio incondicional e argentino Fernandes fala em tentativa de golpe. Líderes mundiais condenaram o ataque à democracia empreendido nesse domingo por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que culminou na invasão de diferentes pontos da esplanada dos ministérios em Brasília. Em mensagem no Twitter, alguns, como o francês Emmanuel Macron, escreveram em português. Muitos deles também ofereceram ajuda de diferentes maneiras ao Brasil, reforçando o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem vários já haviam feito questão de cumprimentar rapidamente pela vitória eleitoral. Essa coisa deles se cumprimentarem rápido foi, inclusive, estratégica, importante, porque dá legitimidade internacional e apoio internacional ao processo brasileiro, né? De forma a afastar qualquer possibilidade, tentativa de golpe e tal. O presidente americano Joe Biden, em visita à fronteira com o México, inicialmente disse a jornalistas que tinha ficado sabendo da situação no Brasil, disparado durante seu deslocamento entre Washington e Texas, e chamou de ultrajante. Pouco depois, em tweet, disse condenar o que chamou de ataque à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil. Ele manifestou o apoio dos Estados Unidos às instituições democráticas do país e disse que a vontade da população do Brasil não pode ser minada. Olha, seria muito interessante se os Estados Unidos sempre tivessem essa postura, mas não tem. Não tem historicamente, não é? Os Estados Unidos, é muito bom lembrar,
apoiou o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. Claro que a conjuntura naquela época era outra, eram tempos de Guerra Fria, e aí a justificativa dada na época pelos militares brasileiros de uma ameaça comunista também fazia parte de uma estratégia dos Estados Unidos para enfraquecer a esquerda em todo o mundo. E o que estava acontecendo no Brasil naquela época era um fortalecimento da esquerda não necessariamente stalinista, mas uma esquerda socialista estava em processo de se fortalecer no Brasil. E interessava aos Estados Unidos barrar esse crescimento. Por isso eles apoiaram naquela época o golpe. Agora, a conjuntura explica totalmente a posição do Biden, que não é uma figura simpática à democracia. Se vocês pararem para pensar, o Biden ele apoiou golpes ao longo da sua trajetória e interferências militares não sancionadas pela ONU. Inclusive a guerra do Iraque, não é? Entre outras interferências dos Estados Unidos pelo mundo. Então ele é um cara que sempre defendeu a ideia dos Estados Unidos como polícia do mundo. Mas o que é que mudou? Por que de repente os Estados Unidos ficou todo bonzinho e passou a defender a democracia? Tem a ver com a extrema-direita nos Estados Unidos, o Trump, e o fato de que o Biden está sendo solidário ao Lula como uma forma também de enfraquecer a extrema-direita, que é a sua adversária dentro dos Estados Unidos. Então, a postura dos Estados Unidos nesse momento, em relação ao Brasil, é uma postura que tem a ver com esse combate à extrema-direita. Mas vocês não vão ver o Biden sendo crítico, por exemplo, à ditadura na Arábia Saudita ou em outros países que têm muito petróleo. Em relação a esses países, a postura do Biden dos Estados Unidos será a postura de silêncio. Por isso, não sejam iludidos com essa aparente defesa da democracia. Nos ajuda, é bom para nós, temos que, entre aspas, não sei se agradecer é a palavra certa, mas devemos comemorar essa conjuntura que nos favorece, que favorece a mão da democracia brasileira, mas não devemos nos iludir achando que, de repente, o Joe Biden, que sempre apoiou golpes, virou um defensor ardoroso dos valores da democracia. Não, ele está fazendo isso porque o Trump é um aliado do Bolsonaro e o Bolsonaro é um aliado do Trump. Né? Então, é por oposição a essas figuras. Não é? Isso é muito importante que seja muito claramente compreendido.